Porque o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e do presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, voaram um helicóptero do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, segundo informações obtidas por meio da quebra de sigilo do dono do Banco Master e que estão sendo analisados agora na CPMI do INSS. E uma dessas mensagens encontradas no celular de Vorcaro, ele chama o senador Ciro Nogueira de grande amigo. Vamos até a capital federal conversar com a Beatriz Souza, que está acompanhando todos os detalhes desse material e, é claro, também as repercussões no cenário político. Beatriz, seja bem-vinda, uma boa tarde. Traz para a gente mais detalhes do que estava nesse material e, é claro, também a resposta por parte dos envolvidos. Oi, Cássio, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham a gente aqui na Jovem Pan. A gente pode então começar a dizer que começa a se desenhar essa rede de influência de Daniel Vorcaro, citada pelo próprio ministro André Mendonça, que é o relator do caso na Suprema Corte. Segundo relatórios da Polícia Federal, Antônio Rueda e Ciro Nogueira fizeram viagens em um helicóptero que pertencia a Daniel Vorcaro. E há registro de 3 voos no trajeto entre o heliporto do cartódromo Ayrton Senna, que fica no autódromo de Interlagos, em São Paulo, e o aeroporto de Congonhas. As informações desses voos foram obtidas por meio de e-mails que foram enviados no dia 2 de novembro de 2024 por uma empresa que fazia gestão dessas aeronaves e que um dos sócios era o banqueiro Daniel Vorcaro. E o registro desses voos é o seguinte: o primeiro tinha Antônio Rueda e 7 convidados, o segundo, Daniel Vorcaro, mais 7 convidados, e o terceiro, apenas o senador Ciro Nogueira. E segundo essas informações, tanto dos e-mails e do relatório da Polícia Federal, essas viagens aconteceram na semana do GP São Paulo de Fórmula 1 em Interlagos. Em relação ao senador Ciro Nogueira, não foram só essas viagens no helicóptero de Daniel Vorcaro, mas também mensagens encontradas, apresentadas no relatório da Polícia Federal, onde Vorcaro chama Ciro Nogueira de um dos meus grandes amigos da vida e comemora também uma proposta de emenda apresentada pelo senador que, segundo Vorcaro, iria favorecer o Banco Master. Nas mensagens, ele chega a dizer que essa proposta apresentada pelo senador seria como uma bomba atômica no mercado financeiro. Já o senador Ciro Nogueira chegou a se manifestar por meio de notas sobre tanto essas citações em conversas, tanto também a relação das viagens em um helicóptero de Daniel Vorcaro, e ele disse: em relação às mensagens, que mantém diálogo por mensagens com centenas de pessoas, o que não se torna próximo apenas por eventualmente interagir com elas. Já em relação às viagens no helicóptero, ele negou que tenha feito esse trajeto no helicóptero de Daniel Vorcaro, mas disse que compareceu sim ao evento esportivo por meio de uma van, tanto para chegar quanto para sair desse evento. Nas 2 notas, ele repetiu a seguinte informação: que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário Daniel Vorcaro. Em relação a toda essa repercussão desde ontem da nova prisão de Daniel Vorcaro, o deputado Rogério Correia falou hoje sobre agora essa citação nominal ao nome de um senador. Vamos assistir. A relação com Ciro Nogueira é óbvia. Uma relação tão grande que o próprio Ciro Nogueira recebe de Vorcaro uma reclamação porque o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma reclamação pública de um assunto porque achou que era do PT e é chamado de beócio, ou seja, até o Vorcaro sabia que Bolsonaro era um beócio. E Ciro Nogueira e ele, então, se lastimando da atitude errada que fez o Bolsonaro como aliado do Banco Master, publicar algo que criticava o Banco Master. Pois é, Cássio, e há aqui no Congresso Nacional uma expectativa se outros nomes de parlamentares, outras pessoas vão ser citadas agora, já que todas essas informações obtidas pela Polícia Federal estão, sendo divulgadas, estão chegando à tona. Volto com você.
Valeu, Beatriz. Obrigado pelas informações. Bom, gente, é importante analisar todo esse cenário e para onde está indo essa investigação do Banco Master. E por que eu digo isso? Porque, além de tudo isso que a gente está vendo, essa proximidade com alguns caciques do Centrão, é um caso, é uma investigação que acaba atingindo praticamente todas as esferas dos próprios poderes. Os três poderes, tanto o judiciário como o executivo, também como o legislativo. E na hora de fazer negócio, a percepção que a gente fica, que pelo menos que a gente tem, devido às investigações que estão avançando, é que Daniel Vorcaro não tinha ideologia para fazer negócio. Ele negociava com todo mundo. Quem poderia gerar assim, uma certa rentabilidade maior para ele estava negociando. E aí, meus amigos, a gente consegue trazer isso, inclusive mostrando os três poderes, porque o ex-sócio de Daniel Vorcaro, Augusto Lima, ele fez negócio, montou um império muito grande no estado da Bahia, quando o governador do estado era o Rui Costa, que é atual ministro da Casa Civil do presidente Lula, que é o coração do Palácio do Planalto, e o secretário na época era o Jacques Wagner, que é o secretário, que era secretário de Rui Costa e que hoje é líder do próprio governo dentro do Senado. E aí, pegando o outro lado também, o próprio Fabiano Zettel, que é o braço direito, o cunhado de Daniel Vorcaro, doou para as campanhas de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, para os dois, praticamente 5 milhões de reais, mostrando também essa proximidade com o outro lado. E agora vem essas revelações envolvendo o Centrão, com os nomes de grandes caciques do Centrão, de dois nomes de lideranças muito fortes, que têm uma influência muito grande no meio político, como o Ciro Nogueira e também o Antônio Rueda. Piperno, quero começar contigo. Como é que você analisa também, né, esses tentáculos do Banco Master atingindo todos os poderes e, com certeza, à medida que essa investigação vai avançando, o temor e, é claro, a apreensão em Brasília vai crescendo? Eu acho que, por enquanto, a gente tem que... São tantas as informações que a gente tem que procurar entendê-las, tem que procurar digeri-las melhor e avaliar bem quem foi que impactou quem. Então, por exemplo, no caso dos dois, os dois presidentes de partidos, Antônio Rueda e Ciro Nogueira, a gente não pode esquecer que 2 semanas atrás foram os dois que assinaram notas de apoio ao ministro Toffoli, quando o ministro Toffoli perdeu a relatoria do processo. Os dois publicaram notas lá, apoiando e tal, né? Discordando. Depois, quem fez isso, quem pegou uma carona nisso aí, foi o Paulinho da Força, por conta do partido Solidariedade. Então foram os 3 partidos solidários ao ministro Toffoli. Esse que a gente está vendo aí, Ciro Nogueira, mas desde a pré-história das insinuações contra o Banco Master, Ciro Nogueira aparece principalmente na questão do aumento do teto do FGC de 250 mil para 1 milhão, o que certamente aumentaria demais toda a dinheirama captada pelo Banco Master, né? Às custas do FGC. Então, tem que explicar, né? Por que aconteceu isso. Então, é óbvio que os dois, eles são personagens muito centrais dessa história. O Fabiano Zettel foi o personagem que mais contribuiu com a campanha do presidente Bolsonaro. Coisa, aliás, enfim, afirmação endossada e confirmada pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Muito bem. Nesse momento do governo Bolsonaro, quem era o chefão da Casa Civil? Esse que a gente está vendo agora, Ciro Nogueira. Então, para mim, esses dois presidentes de partido, digamos, nesse braço político do escândalo, são os dois personagens que mais se destacam até aqui. E no campo das conexões de negócio e tal, sem dúvida nenhuma, o BRB, que está discutindo agora todo dia, o Zé pode depois explicar isso melhor para a gente, se queima ou não patrimônio público, se vende terreno, ou se o terreno está super avaliado. Veja, vender patrimônio público e terreno, inclusive de área de preservação ambiental, para pagar o buraco do banco do BRB. Ou seja, o contribuinte do Distrito Federal que vai ter que pagar todos os malfeitos do Banco Master por conta, né, dos investimentos absolutamente injustificáveis feitos por um banco de um estado, de um, enfim, governador que também é um aliado dessa turma aí de longa data. Então, esses políticos que são os primeiros que devem melhores explicações.
Ô Zé, inclusive na própria decisão, o ministro André Mendonça, ele diz que há uma existência de um alto escalão da República envolvido, né, nesse esquema. Não ficou claro, não disse nomes, mas também, é claro, uma das justificativas para que este inquérito permaneça no Supremo Tribunal Federal. Ontem a gente teve essa operação que, de certa forma, acabou atingindo ali, pelo menos, né, um segundo escalão, uma segunda prateleira, as pessoas mais próximas do dia a dia, da rotina de Daniel Vorcaro. Agora, a investigação deve avançar e, inclusive, o intuito, pelo menos a ideia da PF, dos investigadores, é chegar no topo da pirâmide para saber se o próprio banqueiro Daniel Vorcaro é quem está lá em cima ou, pelo menos, quem está ao lado dele lá em cima. Pois é, oficialmente hoje, olhando o processo, eu fiz questão de observar o processo, não tem ninguém. Tem ninguém com foro, prerrogativa de foro, como se diz, né, por exercício de função. Não tem ninguém. Mas se o relator, que conhece a fundo, inclusive algumas peças secretas, diz que existem altos escalões da República, então esse processo deve ser mantido no Supremo Tribunal Federal. Quando houve ali a troca de relatores, saiu o ministro Dias Toffoli, toda a indicação de que iria para a primeira instância. Aí depois se viu, depois do relatório da Polícia Federal, de que não, existem outras pessoas envolvidas. Então, esta é a nova realidade. O próprio relator dizendo que existem altos escalões da República. Eu gostaria de dizer que essas relações de empresários com políticos, são relações normais. É muito difícil de separar. Eu conversei uma vez longamente com o ex-ministro da Controladoria Geral da União, né, Wagner Rosário, e falando exatamente sobre isso, sobre o trabalho de secretários nacionais que lidam com grandes interesses, ministros, né, integrantes do governo. E ele elaborou um código de conduta, um código de ética, e seria a regulamentação do lobby, né? E foi enviado ao Congresso, que paralisou. Ficou na gaveta e não vai ser votado, porque o lobista hoje é o próprio deputado. Quer alguma coisa, quer alguma demanda no governo? Ninguém procura o governo, procura um deputado que vai lá fazer a demanda. É assim que a coisa funciona. Então, assim, os deputados e senadores têm as suas relações. Cada deputado tem um canto para fazer o seu pé de meia. Gente, é a realidade do Congresso Nacional. Eu, uma vez, estava no gabinete do líder do governo, chegaram 2 senadores norte-americanos, e aí eu ia sair, não, fica aí. E o senador norte-americano disse que era representante do suco de laranja no Congresso Nacional. Ele defendia os interesses do suco de laranja. Aí o líder falou, se eu disser aqui que eu sou representante de um setor, aqui eu perco o mandato. Então nós vivemos uma espécie de hipocrisia. Saiba, cada deputado e senador tem o seu grupo de interesse e tem o seu financiador no Congresso Nacional. É banco, fábrica de cigarro, fábrica de bebida e assim por diante, né? Mas ninguém fala e é um assunto proibido. Essas relações do Ciro Nogueira com o Vorcaro, elas existiram, mas é preciso aprofundar. Mas e aí? Que tipo de relações? Ele vendia o mandato? É isso? Se for, é crime, né? Mas se não for só uma relação, não há nenhuma proibição de se ter uma conversa, uma relação. E é bom que se tenha conversas com empresários. Afinal, eles tocam a economia do país. A gente tem que ver, analisar que tipo de relação. Olha, vai vazar muita coisa, já estão vazando lá conversas jocosas, falando mal de um, falando mal de outro, ou seja, quando cai um sigilo assim, meu amigo, muita coisa aparece. Com certeza, Zé. E quando a gente fala que a gente não tem a mínima noção da magnitude, da dimensão, até mesmo da proporção dessa investigação, a gente não está brincando, não. Isso não é da língua para fora, porque realmente a gente não sabe até onde essa investigação pode chegar e quem ela pode atingir, Alangani. Pois é, o Piperno levantou aqui uma lista de nomes, né, mais ligados à centro-direita, então eu vou levantar aqui uma lista de nomes ligados à centro-esquerda, que mantém relação direta ou indiretamente com Daniel Vorcaro. Alguns desses receberam até dinheiro, e não necessariamente do meio político, mas sim do meio jurídico. Então a gente está falando de Guido Mantega, que levou o Daniel Vorcaro a um encontro com o presidente Lula fora da agenda. A gente está falando de Lewandowski, cujo filho recebeu 5 milhões de reais para supostamente advogar para Daniel Vorcaro. A gente está falando também de Rui Costa, né, que foi governador da Bahia, ministro da Casa Civil, onde houve uma expansão
hoje, onde houve uma expansão gigantesca do banco na Bahia por meio de uma instituição de crédito consignado. O Master se expandiu muito com essas relações com o PT da Bahia, o Credfisa. Isso é um fato. Depois, em relação ao Poder Judiciário, ele foi sócio do ministro Dias Toffoli, porque vendeu participações ali, comprou participações do resort Taiaiá. E, por fim, o pagamento de um contrato milionário de 129 milhões de reais. Novamente, só estou trazendo um fato aqui para a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então, veja, todas as conexões de Daniel Vorcaro que precisam ser explicadas. Todas essas conexões precisam ser explicadas. Piperno, eu só trouxe esses nomes porque, na sua fala, você só trouxe nomes ligados à centro-direita. E eu gostaria de mostrar... Eu tenho um argumento para isso. Que não é só uma questão ligada à direita, como aparentemente você tentou colar, mas é algo ligado a todo o sistema, que pega a esquerda, a direita, passando pelo centrão. Isso é uma tentativa de embolar o jogo que a direita faz e não é assim. Não é tentativa, não. Olha os nomes que eu falei aqui. Bom, eu vou explicar a diferença. Eu vou explicar com toda tranquilidade. Até agora, o que se sabe é que eles deram dinheiro na conta do presidente Bolsonaro. O presidente do PL revelou. Eles deram dinheiro na conta do PL. O presidente do PL revelou. O BRB do bolsonarista Ibanez, o BRB do bolsonarista Ibanez Rocha tentou comprar o Banco Master. Então, isso é muito mais grave. Bom, primeiro que as figuras do judiciário elencadas por muita gente, elas não são necessariamente pessoas da esquerda. São pessoas do judiciário. Em relação aos políticos e à Bahia, o Credicesta a grande muleta da direita para se defender. Aliás, não é muleta, pera lá, é uma diferença. Por quê? O Credicesta, eles venderam a Operação Banco Master. Venderam. Ninguém está dizendo... Houve uma irregularidade na expansão do crédito consignado, Piperno. Então, eles funcionários, para servidores públicos. Para quem não sabe, o Credicesta tinha essa operação de créditos consignados para funcionários públicos. O que foi feito? Eles venderam para o Banco Master, que hoje está em 24 estados. O Credicesta atua... Eu citei as várias agências do estado de São Paulo. Então, tem um monte, então é diferente. Só que a expansão se dá com o PT da Bahia, isso é um fato. Começa lá. Mas vem cá. A gênese da coisa, das relações dele com o governo do PT da Bahia a partir de 2018. Eu quero dizer o seguinte, não saiu nenhum dinheiro do PT da Bahia para depositar Eu estou falando o seguinte, a expansão dessa instituição que permitiu alavancar o banco, então vamos lá. Começa lá no PT da Bahia, que você omitiu. Então eu vou lançar uma outra pergunta, porque eu estou falando, não é que eu omiti, houve sim essa negociação entre o PT da Bahia, o governo da Bahia, via Credicesta, e o Banco Master. É verdade, todo mundo já deu. Não há nenhuma constatação de corrupção nisso, mas houve de fato uma... Agora, veja só, ninguém está falando. O que eu quero... Não, mas eu estou falando uma coisa. A gente está falando aqui, da mesma maneira que a doação para o Bolsonaro também não é corrupção. Então, eu quero a gente está no campo aqui tudo do que deve ser investigado. O que tem que ficar muito claro para as pessoas é o seguinte, de um lado você está falando de um governo que vendeu uma operação para o Vorcaro. Do outro lado, eu estou falando do Vorcaro dando dinheiro para alguém. E de Brasília, o governo Bolsonaro de Brasília, querendo comprar o banco do Vorcaro. Então, por que pegar recurso público e dar para o Vorcaro? O governo da Bahia não fez isso. O governo do Distrito Federal fez. O governo do Rio de Janeiro, bolsonarista, também fez. Agora eu quero que você me explique. 1 bilhão do Rio para Previdência. Tudo bem. Agora, peraí. É diferente. Agora, é normal também, enquanto ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, 5 milhões para o escritório do filho dele? Se é recebimento de dinheiro para o Bolsonaro, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Enquanto ele era ministro da Justiça. É normal o filho dele receber, por meio do escritório de advocacia, 5 milhões de reais? Você está comparando a compra de um serviço advocatício com a doação para um presidenciável? Não, eu estou falando que absolutamente tudo deve ser investigado. Claro que sim. E não estou falando, Piperno, que
é só de um lado, como você tentou colocar. Ah, é só da direita. Eu tô falando que o caso do Master envolve a direita, a esquerda, o centrão, isso não é simétrico. todos os poderes da República. Isso não é simétrico. Porque no teu discurso você só colocou a direita. Essa é a minha bronca, porque o que está comprovado é a corrupção envolvendo a direita. Não, é a corrupção. Não está comprovado, não. A doação, você está falando que é corrupção? Não, eu não disse isso. Mas você falou que está comprovado, você acabou de falar. Está comprovado a direita, porque quem tentou comprar o Banco Master, quem quebrou o Banco do Distrito Federal, o Banco Master, isso é coisa da direita, não é da esquerda, não. Opa, não é não. Você está falando do BRB e eu assino embaixo que essa compra o corrupto da direita. O corrupto da direita. Ou seja, agora já tem um carimbo de direita corrupta aí. Não sei se o Ibanez Rocha é de direita ou um oportunista fisiológico. Mas é outra coisa. Ele é um bolsonarista. É outra coisa. Então tem as digitais, bolsonarista já enfiou dinheiro nisso. Agora, opa, é diferente. É diferente também que tem indícios de irregularidades no PT, da expansão do banco pelo PT da Bahia e nos fundos, inclusive fundos do Amapá, por exemplo, né? O que o PT tem a ver com o Amapá? Não, estou falando do PT. O que eu estou falando, Piperno, é que isso não tem uma ligação, como você, tentou colocar inicialmente, com a direita. Tem com a esquerda, com a direita, com o centro, com os três poderes da República. A maior, imensa maioria dos nomes que apareceram são políticos de direita. Inclusive essa lista hoje, do WhatsApp dele aí, vê lá se tem algum de esquerda. A maioria é todo mundo de direita lá. Não, essa é uma narrativa que a esquerda está tentando vender e, infelizmente, politizando esse caso. Politizando esse caso porque os nomes que estão lá são de direita. Não, senhor. Então eu convido a nossa audiência a pegar essa lista hoje. Vão lá se tem um de esquerda. Se vocês vão ver de esquerda, de direita e dos não tem nenhum. Poderes. Aponta um de esquerda que está lá. Nenhum. Nenhum. O Guido Mantega nessa lista aí. O Guido Mantega, que levou o Vorcaro, que apresentou para o presidente, ele é de direita, Piperno? Não, Guido Mantega não. Estou dizendo essa lista de WhatsApp que está aí, envolvendo um monte de políticos. Então a gente está falando de listas diferentes. Não, gente, essa lista que vazou e faz parte dos dados que foram quebrados e foram entregues para a CPI do INSS, aparece ali realmente vários parlamentares, tem senadores, tem deputados de diferentes partidos, tem nomes de ministros, aparece pelo menos aí 3 ministros, aparece também nome de ex-secretários, enfim, tem nomes de governadores. É praticamente como o Alan Gani falou aqui, Piperno. Toda a República está ali no celular. Não é só a direita, Piperno. Tá todo mundo, quase todos os poderes estão envolvidos. A gente só não quer dizer que tá mais um lado e um outro. Mas aí que tá. É isso. E o Vorcaro tinha interesse, às vezes, mais na esquerda, às vezes mais na direita, às vezes ele tinha interesse no centro. Então aparece esse lado, praticamente, essa teia, essa conexão em todos os poderes da República, inclusive em órgãos. A gente viu agora, Receita Federal fazendo a PF fazendo investigação, acesso indevido, o próprio Vorcaro tendo acesso a dados sigilosos da PF, Ministério Público Federal, da Interpol, do FBI, tá em tudo. O Vorcaro conseguiu acessar tudo. E aí que precisa entender como ele conseguiu isso. Não foi apenas conversando com fulano, com ciclano, com beltrano. Ele conseguiu realmente se infiltrar de uma forma extremamente inteligente, mas de que forma foi isso? Quem facilitou isso? Quem acabou fazendo essas apresentações? Quem ajudou nesse trânsito para ele poder ter jantares com ministros, para ele poder ter reuniões, almoços com parlamentares, para ele conversar com pessoas influentes? É tudo isso que essa teia, esse emaranhado que precisa ser descoberto para chegar até onde a gente quer chegar, no topo da pirâmide, lá no cume dessa montanha. Porque precisa saber se Vorcaro agia sozinho, se ele era o grande, o mentor intelectual de todo esse esquema, ou se tinha mais gente ao lado dele. E isso deve influenciar, inclusive, na delação premiada dele. Porque se ele for o topo da pirâmide, há, inclusive, trâmites na justiça de que toda delação tem que ser feita de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Então, dependendo do que for descoberto, a própria delação dele pode estar em xeque. Zé, como é que você vê essa discussão do Piperno com o Alan Gani? Porque hoje, quem não está no telefone de Daniel Vorcaro, hoje respira mais aliviado, dorme mais tranquilo. E quem está, por mais que tenha envolvimento ou não, deve estar sim com medo de próximas operações. Olha, até eu devo estar lá, ele deve estar me xingando lá, alguma coisa assim. Olha só, essas relações entre grandes empresários e governo e poder são naturais, né? Visitar o ministro, visitar o presidente da República. O que eu cobro é registrar em ata, olha, esteve aqui fulano de tal fazendo isso com um assunto esse e esse. Porque o cargo, a liturgia do cargo exige isso. Porque
porque o cargo não é da pessoa, de presidente da República, de ministro, de governador e assim por diante. É natural que o Vorcaro tenha mais relação com a direita, ele é um empresário, ele é um liberal. Se ele fosse presidente do sindicato de sei lá o quê, ele iria mais para a esquerda, se reuniria com o líder do PT, e é assim, ele é um liberal, ele é um empresário, era, né? Um empresário, agora ele é um presidiário. Ele tinha que se envolver com pessoas para cima, pessoas empresários que geram empregos, né? É assim que a coisa funciona. Imagine se ele fosse presidente lá do sindicato dos metalúrgicos ou não sei o quê, se ele iria se reunir com o Bolsonaro. Não. Então, assim, é natural que tenha essa relação. O que eu cobro é a transparência. É preciso definir que quem ocupa o cargo de ministério não é dono daquele cargo. Ele tem que dizer quem ele recebeu e qual foi o assunto discutido. Senão acontece isso aí. Ele cai numa delação ou num comentário desses aí. Olha, o Tancredo dizia o seguinte, que telefone só deve ser usado para marcar encontro e mesmo assim no local errado. E as pessoas estão se esquecendo disso, estão se esquecendo exatamente de, num momento, numa delação ou numa operação da polícia, uma comunicação dessa pode cair nas mãos da polícia e ser alvo de novas investigações. Para você ter uma ideia, um deputado me deu um livro, olha, tem um livro que você gostaria de ler. Aí eu liguei para o deputado no outro dia e falei assim, olha, eu vou passar lá no seu gabinete para pegar o negócio. Aí ele, Zé, explica aí que esse negócio é um livro, senão eles vão pensar que você vai pegar outra coisa. Aí eu me atentei que hoje você tem que explicitar muito, né? Então, para mim é natural que o dono, na época ninguém imaginava que era uma pirâmide financeira, o dono de um banco, e aqui no Brasil a gente respeita banqueiro demais, até o nome é muito chique, né? Banqueiro. É natural. Quem é que nega uma agenda com o dono de um banco, né? É natural que ele tenha, sim, opção pela direita. E olha, Zé, inclusive é quase um sentimento geral, assim, né? Generalizado em Brasília, todos aí que de alguma forma estão envolvidos aí em mensagens têm um temor muito grande. Isso é claro, que você disse, é natural conversar, trocar mensagens, mas aparecer o nome ali pode sim ter um desgaste político, dependendo do conteúdo da mensagem, se for tirada fora de contexto ou não, claro que tudo isso pode ter uma repercussão negativa ou positiva. A gente precisa aguardar agora o avanço das investigações, mas com certeza a operação de ontem colocou uma marca muito importante nessa investigação, nesse inquérito envolvendo o Banco Master, e a partir de agora novos nomes devem surgir, e nomes de grandes autoridades. Aí sim que o bicho vai pegar.